Vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Alguém aqui é ansioso? Olha, tem pouca gente. Que bom. Depois que eu falei isso, aumentaram as mãos. Ótimo. E estressados? Tem mais estressado, hein? Que bom. Bom, a ansiedade, ela deve partir de algum lugar, não é? Estava agora mesmo passando o vídeo de uma senhora, Lindalva, acho que é esse o nome. Não é isso? Lindalva. E ela falando um pouco da vida dela. Daquilo que ela queria comprar, que era muito caro, que era uma sandália. E que a sandália sempre ficava em segundo plano porque ela precisava se alimentar. E você não percebia a ansiedade naquela mulher. Se o pouco de ansiedade considerada normal, ali por ela era trabalhado, era colocada de lado. Tem coisas com prioridades maiores. Existem metas que eu preciso seguir, que são muito mais importantes do que eu ficar simplesmente fixado numa ideia que venha me levar a algo que ainda não surgiu na minha vida. E ela começou a plantar metas, dizendo ao pai que conseguiria comprar a terra que ela tanto queria. Nem por isso se deixou levar por uma ansiedade. Ora, ela não tinha ainda as terras, a terrinha que ela queria. Mas nem por isso ela se tornou ansiosa por aquilo. Ela trabalhou. Ela viveu o presente, a cada momento vivendo aquele presente, para poder alcançar a sua meta. Uma pessoa, vocês viram que ela estava iniciando a alfabetização, com 55 anos. Uma pessoa que não tinha estudo acadêmico nenhum, mas que tinha uma grande virtude de saber quem ela era, aonde ela estava e o que ela deveria fazer. Centrada no presente, não esperando um futuro que ainda não surgiu, que leva à ansiedade. Encontrando em cada vivência do seu presente aquele autoconhecimento que favorecia a ela mais um degrau, até alcançar os objetivos. E não parou com a terra. Depois de conquistar aquilo que ela queria, que ela tanto queria, ela migrou para um novo objetivo, de aprender a ler. E aí, por diante. Vocês já perceberam que quanto mais conhecimento nós temos, mais ansiosos ficamos? Mário estava falando do celular. Tecnologia que nos facilita muito, mas também nos atrapalha e nos gera muita ansiedade. Muita ansiedade. Uma das primeiras coisas que eu peço quando alguém entra no consultório para iniciarmos a sessão terapêutica é que desligue o celular ou ponha no silencioso e deixe-o distante. Porque é uma mensagem que vai, como o Mário colocou, uma mensagem que vem, que atrapalha, que quebra o raciocínio, que fragmenta aquele momento que você está vivendo. E o que mais vivemos hoje são pessoas ansiosas no trânsito, não espera chegar ao destino ou parar se quer o carro, mas estão passando mensagens e dirigindo. Estão fazendo uso de uma atenção dividida. Nós somos capazes de dividir a atenção, claro. Mas uma, inevitavelmente, vai ficar na ordem do automático. Que no caso do ato de dirigir, é o próprio ato que vai para o automático, quando falamos a um telefone. Essa ação ela segue para uma ação cerebelar. É uma ação que já foi aprendida e de tanto ser repetida, você faz sem que você precise pensar nela.
Então, na hora que eu atendo um celular, esta função torna-se automática. Reze para que ninguém atravesse na sua frente, porque vocês vão ter 3 segundos para retomar a atenção. E pode ser tarde demais. Mas o que é que nos leva, muitas vezes, à ansiedade? Ela tem que partir de algum lugar. Parte de onde? Dos nossos pensamentos. Os pensamentos, eles geram imagens. E essas imagens, elas contribuem para um funcionamento do nosso organismo. E isso vai retroalimentando. Como nos diz Joana de Ângeles, o pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero conforme o conteúdo psíquico que se reveste. Ora, se eu vou pensar em coisas boas, eu vou produzir enzimas que vão me fazer bem. Aí vem o otimismo. O otimista é aquele que consegue superar seus obstáculos, suas doenças, suas dificuldades, com maior facilidade do que o pessimista, que na maioria das vezes não consegue o êxito naquilo que ele pretende alcançar. O pessimista, que é muitas vezes encobrido pelo estresse, pela ansiedade, recebe grandes descargas de adrenalina no seu corpo. E essas descargas de adrenalina, elas são diferentes, elas têm uso diferente, ou melhor, ela nem tem uso, a gente nem usa. E isso faz com que venhamos a padecer aceleração cardíaca, respiração ofegante, vasoconstritor, então a pressão pode subir diante de uma ansiedade ou de um estresse. E como eu estou com a respiração ofegante, que estou respirando curto, de forma curta, eu não estou levando muitas vezes oxigênio suficiente ao cérebro. E passo mal, até desmaio. Mas aquela adrenalina que ela é liberada quando eu estou diante de um perigo, imagine que vocês estão passando numa rua e que na frente de vocês aparece um cão raivoso, fazendo menção a atacar. Vocês sentem a adrenalina no corpo. E quando isso acontece, quando a adrenalina é descarregada, você vai agir por impulso. Ou seja, o dispositivo emocional é acionado. Vocês não vão naquele momento usar o dispositivo racional. Vocês não vão calcular, pensar o que eu devo fazer. Eu devo seguir adiante, dobrar a esquina, virar a segunda direita, a terceira esquerda para fugir do animal. Vocês não vão pensar, vocês vão correr. Então a adrenalina vai servir para isso. Mas se eu não uso essa adrenalina, eu começo a adoecer. E começa a dar aquela sensação de angústia. A ansiedade traz muito isso. E a sensação de um aperto no peito, algo no estômago. E eu acho que vai acontecer alguma coisa de muito ruim. É um presságio isso. Eu estou sentindo. Não é nada, isso é ansiedade. Então nossos pensamentos muitas vezes vão nos levar a este estado. Por isso que eu preciso, ao amanhecer, ao abrir meus olhos, eu preciso pensar positivo. Eu preciso entender que o dia é belo. Que todo e qualquer problema que venha cruzar o meu caminho vai me ensinar algo. E se eu não conseguir algo até agora, é porque não chegou o momento ou eu não trabalhei o suficiente para ter aquilo. Eu não preciso criar expectativas, eu não preciso morrer antes do tempo. E ansiedade, percebam, o ser ansioso é todo aquele que está muito conectado a um futuro que não existe ainda, de uma forma negativa. Porque se você pensa positivo, você vai entender que esse futuro de fato não existe ainda, então não tem para que se preocupar com ele. Se eu me fixo a um passado, também de forma negativa, eu vou muitas vezes alimentar culpa. E essa culpa vai me fazer adoecer. Essa culpa vai me fazer cair.
diante daquilo que eu espero melhorar em mim. E vou me desesperar, e vou achar que eu não sirvo para nada, ou que eu sempre serei um errado porque eu errei muito. Mas aquele que muitas vezes olha para o passado, mas é uma pessoa otimista, positivo, ele vai entender que o passado não existe mais. E que se ele errou muitas vezes por ignorância, porque na condição em que ele se encontrava, ele não poderia esperar outra coisa, pela ignorância. Mas isso não deve parar por aí. Aquele que erra precisa consertar seu erro. Primeiro passo, se desculpar. Mas não para por aí. Ele precisa trabalhar e fazer coisas positivas para anular muitas vezes as negativas que ele já fez no pretérito. Então a ação do pensamento sobre a nossa saúde baila por duas instâncias. Se eu estou preso realmente ao passado, eu vou me tornar uma pessoa ansiosa, pessimista. Eu vou guardar muitas vezes rancor. Vou me tornar, em outras vezes, pessoas revoltadas. Ou melhor, vou me tornar pessoa revoltada. Se eu ligo-me ao futuro, certamente essa ansiedade será crescente. E não basta fazer um tratamento medicamentoso se você não trabalha aqui. O tratamento medicamentoso é fantástico para abrandar os sintomas. Mas o núcleo, a origem, o foco daquilo tem que ser trabalhado por você. Imagina se eu fosse cantar, hein? Imagina uma coisa. Eu trouxe essa ilustração, fazendo uso dela. Imagine que alguém trabalha numa empresa e quando chega sexta-feira à noite, o chefe, com a cara emburrada, diz: segunda-feira eu quero você aqui, às 8 da manhã, numa reunião comigo. E sai. Ora, se é uma pessoa ansiosa, ele vai pensar mil coisas. O que será? O que ele quer comigo? Então ele vai para os colegas e pergunta: olha, segunda-feira tem uma reunião, né? Reunião? De quem? Com quem? E ele já começa a murchar. Então ele já sai pesado do trabalho. Passa o final de semana muito mal. Muitas vezes irritadiço, descontando na coitada da esposa, ou vice-versa, se for uma mulher, ou nos filhos, ou no cachorrinho, ou no vizinho. Mas passa um final de semana muito mal. Aquela angústia que não sai do peito, aquela respiração que parece que está faltando ar, um desânimo total, um pessimismo que banha ele por completo. E ele chega na segunda-feira, vocês imaginam como, né? Se alguém bater forte, ele corre para o banheiro. E o chefe olha para ele e diz: eu tenho algo a te oferecer, uma promoção. Ele lava-se. Ele sente uma grande sensação de alívio quando ele percebe que ele não vai ser demitido, e sim promovido. Mas ele não percebeu o tempo perdido. Sexta-noite, sábado e domingo. Perdido. Tempo que não valeu de absolutamente nada. Só introjetando pensamentos negativos. Sentimentos negativos. Mal-estar. Conflitos. Tudo por causa de uma ansiedade. Tentando prever algo que ainda não existe. O segredo de combater ou controlar a ansiedade é centrar-se no presente, no aqui e agora. É o que devemos fazer. Por isso que Mário pediu que desligassem os celulares, para que vocês ficassem centrados no aqui e agora. Então, o pessimismo, ele pode ser entendido também como uma oração negativa. A oração, ela não só existe uma oração positiva, ela existe uma oração negativa. Por quê? Quando pensamos negativo, de forma negativa e somos pessimistas,
Nós criamos imagens. Outro dia chegou no consultório e é claro que eu trabalho com a psicologia espírita para os espíritas que querem trabalhar com a psicologia espírita. Caso contrário, eu trabalho só com a ciência dos homens. E trabalhando com um paciente na psicologia espírita, entramos num assunto referente à oração. E ele diz o seguinte, que quando ele estava ansioso demais e estressado demais, ele não conseguia fazer oração. Aí eu não consigo orar. Eu não consigo elaborar nenhuma oração. A não ser que eu faça as orações decoradas. Mas para mim não vai servir, porque eu não vou estar nem conectado a elas. Você vai ver como é fácil orar. Pedi para que ele fechasse os olhos. E se você consegue imaginar na sua frente a imagem de Jesus como você compreende que Jesus é, sim, claro. Então, crie essa imagem na sua frente. Criou, me avise quando criar. Eu disse, não, criei. Ótimo. Imagine que Jesus está olhando para você. Consegue imaginar? Consigo. Imagine que Jesus caminha até você. Consegue fazer isso? Consigo. Agora imagine que Jesus abre os braços para você. Consigo imaginar. Você consegue imaginar abraçando Jesus? Claro. Claro que eu consigo. Pois bem, abre os olhos, você acabou de orar. É uma oração. Então, a oração são imagens. Na hora que você está fazendo a sua oração, você está criando imagens que muitas vezes você não percebe, porque isso virou algo já automático. Mas essas imagens são captadas pelo seu inconsciente. Então, diante de uma situação estressante, ou que lhe deixa muito ansioso ou ansiosa, centre-se numa oração. Crie uma imagem de Jesus. Vocês tentem fazer isso. É fantástico, dá resultado. Então, o pessimista, ele faz a mesma oração de forma negativa, porque cria imagens negativas. Na Universidade de Oxford, 22 pessoas foram colocadas em uma experiência. Elas eram submetidas a uma dor, a um estímulo, uma queimadura. E de imediato era colocado um analgésico pela via venosa. Claro que eles percebiam a dor, primeiro eles sentiam a dor era registrada, e depois vinha a introdução do analgésico. Em poucos minutos, aquela dor passava. E eles estavam lá com o analgésico, cada um sendo monitorado. Em determinado momento, o pesquisador chega no meio de todos e diz: acabei de vetar o analgésico. E sai. Não deu 5 minutos. Um começa a gemer, outro a gritar, outro a dizer que estava a dor insuportável. E todos começaram a entrar nessa sinergia de sentir dor. Uns mais, outros menos. E todos começaram a sentir dor. Conclusão: nenhum analgésico foi vetado. Ali foi lançado só a ideia. Mas o fator pessimista fez com que eles sentissem a dor. Ou inibisse a ação do medicamento, do analgésico. Vejam o poder que temos. É muito comum, sob o uso de hipnose, trabalharmos a questão da dor. Existe uma linha que trabalhamos na linha clínica para testar o sujeito em sua entrega ao estado hipnótico, que muitas vezes fazemos testes. E nesses testes, certo dia eu fazendo com um paciente, eu levei ele a uma gagueira. E ele ficou, de fato, gago. E toda vez que ele tentava controlar a gagueira, aí é que ele ficava mais gago, porque esse comando eu tinha dado a ele. Quanto mais você tentar não gaguejar, mais você vai gaguejar. Foi uma sugestão, só isso. E ele assimilou essa sugestão. E toda vez que ele gaguejava, ele arregalava os olhos para mim e não sabia se chorava ou se ria. Claro que só foi um teste. Eu precisava sentir nele o grau de entrega para iniciarmos um tratamento. Do mesmo jeito que eu posso introduzir uma gagueira, eu posso
tirar uma gagueira, como existem vários casos com a hipnose. Então, a força da sugestão, que é pensamento, que é aceito, é enorme, a ponto de nos deixar com sudorese, nos deixar com taquicardia, nos deixar passando mal por causa de algo que eu pensei. Então vamos lá ao que é a ansiedade, vem do grego ang, que é apertar forte, é sentir estrangular, reprimido. É bem a sensação da ansiedade, não é? A gente não se sente assim quando a gente está ansioso? É claro que existe ansiedade boa. A ansiedade de um encontro, marca um encontro com alguém que você muito tempo não vê, existe aquela ansiedade boa. A ansiedade a qual me referi quando iniciei a conversa com vocês, é uma ansiedade boa. Eu estava ansioso para vir para cá. É uma ansiedade boa. Se eu tivesse medo de público, ou de falar em público, não seria uma ansiedade boa. Talvez eu não estivesse nem aqui. Não é? Então, analisando a ansiedade de forma mais técnica, encontrando no livro dos Sintomas da Mente, ele diz que é a expectativa e ou esforço de adaptação ante situações da vida. Ela é a parte necessária da resposta do organismo ao estresse. Claro que a ansiedade, ela tem uma função de nos preparar, possivelmente, para um perigo. De nos preparar para algo que está acontecendo. Mas quando esta ansiedade começa a mexer com o meu corpo, começa a fazer eu sentir algo diferente da normalidade, quer seja ela num grau maior ou até num grau mínimo, mas que eu me desestabilizo, merece atenção, merece ser trabalhada. Sabe que um dos fatores de ansiedade que a sociedade está enfrentando de forma coletiva é claro que é a violência. Nós temos medo da violência. Nós temos no organismo. Vocês acreditam que aquele alimento que ela leva à boca vai fazer bem? Será que esse alimento que seria para nutrir o corpo, para criar energia, vai fazer bem? Não vai. Não vai. Esse alimento vai fazer mal, sim. Talvez não de imediato, mas de forma acumulativa. E olha, pode faltar comida, mas não pode faltar o programa. Muita gente é assim. É claro que essa pessoa vai se nutrir de ansiedade, vai ter medo de sair às ruas. E quando precisa sair às ruas, fica imaginando o que poderia acontecer. Ai meu Deus, eu vou por aqui, será que eu vou ser assaltada? Será que alguém vai me abordar? Criar uma expectativa de algo que não existe ainda. Então a ansiedade, só para a gente ter ideia do quanto isso está acontecendo e de quanto isso está sendo registrado de forma alarmante, a ansiedade no Brasil chega à casa dos 17% da população brasileira, que representa a população do Canadá. Imagine a população do Canadá, todos ansiosos. É o que temos de ansiosos aqui no Brasil registrados, fora os que não são registrados. Mas eu não estou falando ansioso, essa ansiedade natural, essa ansiedade mínima, não. São os transtornos de ansiedade, já a um nível grave. Imagine, até chegar lá, né? Até chegar lá a gente vai escalonando graus que deixa você cada vez mais debilitado. Mas não é só notícia ruim, né? Na Universidade de Botucatu, grupos médicos espíritas, estudiosos, cientistas, estão fazendo um trabalho
com o passe magnético, o passe espírita, no tratamento da ansiedade. Começou em 2014 e vem trazendo resultados fantásticos. O passe espírita, o nosso passe. Mas para que o passe espírita, para que a casa espírita possa exercer sua função naquilo que ela propõe, na oferta, cada um que se submete a um tratamento precisa modificar seus pensamentos. Eu estou sob obsessão, preciso fazer um tratamento. A casa espírita vai te oferecer isso. Ela vai te ofertar palestras, passes, água fluidificada. Orienta a fazer o evangelho no lar, a ler o evangelho, a estudar. Mas para que tudo isso ganhe força, faz necessário mudar sua conduta, primeiramente pelos pensamentos. Eu penso, eu lanço energia, eu lanço magnetismo. Eu pensei errado, mas pensei, não executei. Tudo bem, você não fez no plano físico, mas fez no plano magnético. Errou também. Então, procuremos vigiar nossos pensamentos. A ansiedade tem importante função no estado de alerta. Claro, imagine o seguinte. Muitas vezes na ansiedade, não aquela ansiedade boa, mas na ansiedade patológica, está inserido o medo. Acreditem, 90 ou mais dos nossos medos são imaginários. Não existem. São criados por nós. 10 a menos de 10% dos medos reais. 90% nós criamos. Vivemos no medo que nós criamos. Por insegurança. Por não conhecer a si mesmo. Por não procurar mudar. Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Quem conhece? Síndrome da Gabriela. Conhece? Ótimo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Para os mais jovens que não sabem o que é a síndrome da Gabriela, é uma arte literária que foi transformada em novela e era o tema da música. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Acho que é alguma coisa desse nível. Pois bem, vamos fugir da Gabriela. Vamos mudar, sim. Podemos mudar. Para a psicologia, ciência, nós conseguimos mudar a nossa personalidade até a hora da morte. Para nós, espíritas, não tem hora de parar. Então vamos começar já. Não vamos esperar. Vamos começar. Vamos utilizar o presente. Então 10% são os medos reais, 90% são os imaginários. Esses medos imaginários, portanto que praticamos, ele nos leva a uma infantilidade psicológica. Quem tem medo, quem é que tem medo imaginário? É criança. A criança tem medo na minha época era a perna cabeluda. Alguém pegou a perna cabeluda aqui? Não. Na minha época era a perna cabeluda. Não é? Bicho papão. Hoje bicho papão é até amigo, né? Porque depois daquele filme da Disney, bicho papão é amigo. Mas na minha época eu tinha medo do bicho papão. O velho do saco. Eu não podia ver um velho com um saco nas costas que eu corria, porque eu tinha medo dele. Então nós criamos esses medos imaginários quando criança. Quer dizer, muitas vezes não criamos, nós alimentamos. Alguém nos passa, né, esses medos. E um adulto com medo imaginário? Ele não saiu da infantilidade psicológica. Ele precisa trabalhar isso. E isso mexe diretamente com a autoimagem. Ele acha que não consegue as coisas. Ele tem medo de uma entrevista. Ele tem medo de falar em público. Ele tem medo de se mostrar. Ele tem medo de ser bom, de ser reconhecido, de ser elogiado. Ele tem medo de se relacionar com as pessoas, de entrar numa relação a dois, claro. Esses medos imaginários atrapalham, mas eles dominam, estão em 90%. Vamos eliminá-los. Vamos ficar com os 10%, que são os medos reais. Aquilo que está acontecendo que lhe faz ter medo. Pronto.
Então vamos falar um pouco da ansiedade normal e da ansiedade patológica. É fácil identificar. O que é a ansiedade normal? É tudo aquilo, toda aquela reação que não é desproporcional com o estímulo, com a ameaça. Se tem um cachorro que vai avançar em mim, mas eu tenho medo de cachorro, porque talvez quando criança eu tive um trauma de cachorro e eu entro em escândalo, aquilo está desproporcional, talvez pelo tamanho do cachorro, pode ser um cachorrinho novinho. Mas eu tive um trauma, justifica. Mas se eu nunca tive trauma e eu começo a reagir de forma desproporcional, olha, vamos trabalhar isso. Mas se tem um cachorro tentando me atacar e eu tenho medo e corro e fujo, me escondo, é natural. Eu não vou dar uma de herói e ser mordido, né? A ansiedade patológica, ela tem dois fatores que precisamos entender. Primeiro é quando a reação é desproporcional ao estímulo e o corpo responde e você começa a passar mal. Eu tive um paciente que quando chegou, primeiro dia, foi a consulta inicial, começamos a fazer uma anamnese. E quando ela trouxe um determinado problema que ela queria trabalhar, e eu pedi para que ela falasse um pouco mais sobre aquilo, ela entrou num surto. Ela disse que não estava respirando, e ela começou a ficar roxa, e começou a se desesperar, e começou a entrar em pânico, porque ela lembrou do problema. Não existia perigo ali, ela estava blindada no consultório, só existia eu e ela, a não ser que ela me olhasse e visse um bicho-papão. Mas foi desproporcional. Isso entrou, já está inserido na ansiedade patológica, que aí transforma-se em uma série de coisas, fobias, transtorno de pânico, e aí vai, que se a gente for listar aqui não vai parar. Pode levar a uma depressão? Pode. Ansiedade pode levar a uma depressão também. Porque ele não só está ligado ao futuro, mas também está fixado ao passado. E pode levar, sim, a uma depressão. O segundo ponto é quando ocorre a ansiedade na ausência de estímulos. Ora, se eu vou atravessar uma avenida, eu vou na faixa de pedestre, claro, né? Senão o risco de ser atropelado é maior. Eu estou falando como se eu estivesse no primeiro mundo, né? Aqui, se você pisa na faixa de pedestre, você é atropelado, né? Mas vamos lá. Eu vou atravessar. Semáforo está aberto para os carros, não para mim. Eu vou atravessar de enxerido. Olho. Aí tem um ponto interessante. As pessoas dizem, não gosto de física, muitas vezes os jovens, né? Não gosto de matemática. Mas na hora que vai atravessar numa situação como essa, que olha e vem um carro, automaticamente calcula distância que precisa percorrer, distância que o carro se encontra, a velocidade que o carro vem e a velocidade que ela precisa ter para ultrapassar sem ser atingida. Aí, física. Mas ela não se apercebe disso. Então vou lá, o carro vem, eu vou correr. E eu corro, e o carro acelera, se aproxima, eu corro mais ainda, chego ofegante. Na minha idade eu chego ofegante por causa disso, por causa da idade, né? Mas se eu fosse mais jovem, eu ia chegar ofegante por causa da ansiedade. Então se eu chego ofegante, se eu chego tremendo, com sudorese, tremendo e apavorado, esse estímulo está muito maior do que ele deveria ser. Eu deveria chegar realmente cansado, talvez suado, mas não apavorado. Então esse estímulo ele está desproporcional. Mas imagine a cena, a mesma cena, eu bonitão lá, sem esse microfone, parado para atravessar. O sinal está fechado para os carros. Eu tenho 1 minuto para atravessar. Uma pistazinha aqui, daqui até lá na frente. 1 minuto. E eu vou correndo e chego lá do mesmo jeito, ofegante, apavorado, com sudorese, passando mal. Os carros parados. E todo mundo olhando para mim assim, ó. Não houve estímulo e eu estou com ansiedade patológica. Precisa trabalhar. Estou citando esse exemplo, mas tem pessoas que acordam tendo crise de ansiedade. Olha, eu acordei e não tive estímulo nenhum. E acordei passando mal, tendo crise de ansiedade e tal. Você lembra do sonho? Não. Se lembrasse, a gente tinha uma resposta, né? Nós sonhamos. Muitas vezes não lembramos, mas sonhamos. E dependendo do sonho que você tem, você pode ter ansiedade, sim. Imagina, você está sonhando e aparece o Freddy Krueger atrás de você. Você vai acordar
realmente passando mal. Mas você não lembra do sonho. Vai dizendo, olha, eu estou tendo crise de ansiedade do nada. Não é bem assim. Né? Nós não ligamos o botão quando acordamos e desligamos quando vamos dormir, não. Nossa mente continua trabalhando. Somente o inconsciente que domina. Então vamos ver alguns fatores que nos auxiliam a ter essa bendita ansiedade. Nos diz Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais. Conflitos trazidos de existências pretéritas e não foram resolvidos, que se tornam alguns medos inatos. Pessoas têm medo, simplesmente medo. Eu não posso subir um lance de escada, olhar para baixo que eu entro em pavor. Medo de altura. Mas eu nunca passei, nunca tive nenhum incidente com altura, nunca caí de nenhum lugar. Mas eu tenho medo de altura. Ou outros medos, que a gente pode citar qualquer um dos medos, e você não encontra a raiz desse medo. Ou culpa gerada. Veja, se eu fui, num passado, um cara que fez muita coisa errada, e nessa transição entre desencarnar e reencarnar, eu tomo essa consciência de culpa daquilo que fiz, eu venho com o objetivo de me melhorar, também de reparar, dentro da possibilidade, mas eu me desencontro e eu começo a alimentar essa culpa que eu não sei de onde vem, desse medo que eu não sei de onde vem, o medo de enfrentar aquele que eu prejudiquei, e me torna uma pessoa ansiosa. Muitas vezes a ansiedade vem e eu não sei de onde ela vem. E eu preciso trabalhar isso. E como eu vou trabalhar? E muitas vezes as pessoas se aproveitam quando eu digo isso e digam, então vamos fazer uma regressão de memória? Não vamos não. Vamos trabalhar o hoje, vamos trabalhar o agora. Vamos nos tornar pessoas otimistas. Favorecer que o presente lhe ensine e não lhe derrube. Aí vamos trabalhando a ansiedade. Porque eu não preciso voltar. Para que eu vou voltar lá atrás? É claro que, salvo algumas exceções, se faz necessário. Mas aí é um outro processo. E é um processo que precisa também do acordo dos mentores espirituais. Porque não é fácil voltar para algo que foi com uma razão apagado. Falta de serenidade para enfrentar os desafios da existência. Muitas vezes as pessoas não têm paciência, não têm parcimônia de resolver os problemas que aparecem em sua frente. Não tem. Se desesperam com muito pouco. E começam a fazer uso de que, eu não consigo. Eu já tentei, mas não consigo. Para mim, não conseguir é não querer e não acreditar em si. Se você quer, você consegue. Pode não conseguir de imediato, mas você consegue. Vamos trabalhando isso. Mas hoje eu não consegui. Não tem problema, vá dormir, amanhã outro dia, começa de novo. Vamos trabalhar todos os dias. Como dizia Santo Agostinho, você tem que trabalhar diariamente ao dormir. Ou melhor, você escolhe o dia e não a semana, não o mês, não o ano. Toda noite, faça uma reflexão de como foi seu dia. Fomente aquilo que é positivo e trabalhe aquilo que é negativo. Mude. Comece a se trabalhar. Aí você vai começando a deixar a ansiedade meio que de lado. Muitas pessoas querem enfrentar a ansiedade batendo de frente. Eu tenho medo de falar em público. Eu vou agora falar em público. Olha, nem vá. Vai passar vexame. Não é assim que se enfrenta. Ambições, desejos e conquistas. A mídia é uma coisa maravilhosa, vocês sabem disso, né? A mídia nos favorece a ter um carro cada vez mais caro, um celular cada vez melhor. Nós precisamos ter tudo que envolve o luxo. Eu preciso correr para ter muita coisa, mas eu não me preparo para ser antes de ter. E isso é um fator que desencadeia a ansiedade, porque eu quero muito ter. Eu entro num emprego hoje, já quero em uma semana ser promovido. Poxa, o chefe não aumentou meu salário.
Muitas vezes a pessoa começa uma relação hoje, amanhã já quer dormir na casa da namorada. Então, essa conquista, que não são só as conquistas materiais, mas essa conquista sem freios que nós almejamos a cada instante com maior velocidade, nos leva à ansiedade. Não é da minha época, claro, eu ouvi falar que antigamente eu queria me comunicar com alguém, eu mandava carta. Se mandava carta, aí levava uns 2, 3 dias para chegar ao destino, dependendo se o destino fosse próximo. Caso contrário, 7 dias. Até a pessoa ler, ter a boa vontade de responder, mais 7 dias, ou 8. Enfim, 15, 20 dias para você fazer a primeira comunicação. Isso gerava ansiedade. Caramba, 15 dias eu não tive resposta ainda. Olha a ansiedade. Hoje você passa um WhatsApp, se a pessoa leu e não responde, você já está enlouquecendo. Então a tecnologia também vem nos favorecer uma série de coisas e vem nos tirar outras coisas. Eu lembro que, quando criança, eu esfolei literalmente os dedos dos meus pés jogando bola no asfalto. Quem tem uns 20 e poucos anos como eu, deve ter feito isso. Hoje o jovem esfola os dedos também, mas os dedos das mãos no joystick. Eles começam a esfolar de tanto jogar. E eles saem do videogame e vão jantar e já estão condicionados a jogar. E cada vez mais perde a convivência com a coletividade. Deixa de encontrar-se com os amigos. Eu lembro que entrar de férias para mim era sinônimo de acordar cedo. Eu queria acordar muito cedo. Eu acordava tão cedo que eu não fazia a mesma coisa para ir para a escola. Para sair da cama para ir para a escola, minha mãe tinha que jogar um balde de água, porque era pau. Mas nas férias, 6 horas da manhã, eu já estava pronto. Batendo continência para brincar, para encontrar com os amigos, para me reunir com os amigos. E isso foi até minha juventude. Os jovens de hoje também se encontram. Eu tive um paciente que chegou para mim e disse, olha, eu queria hoje sair 5 minutos mais cedo. Poxa, 5 minutos? Por que 5 minutos? Não, sabe que eu moro próximo aqui do consultório e eu vou ter um encontro com meus amigos. Eu digo, olha que beleza, vocês vão se encontrar onde? No hall, no salão de festa? Ele olhou para mim com a cara assim de espanto. Coisa de jovem, né? Olha para baixo e para cima. Não, a gente vai se encontrar no chat. Por que vocês não descem? Ah, que trabalheira. Não, eu tenho preguiça. Então o jovem de hoje tem preguiça de sair, tem preguiça de acordar cedo. O jovem de hoje, infelizmente, ele começa a ter problemas de saúde porque se acomodam dentro de casa e não saem. E a maioria desses adolescentes estão com problemas de vitamina D. Não levam sol, não vão para o sol. Meu Deus, olha, a praia era muito bom. Chegar, férias, ir à praia. Eu só voltava quando a fome apertava, porque eu ia à praia liso, não dava para comprar nada. Então quando a fome apertava, eu voltava para casa. O jovem hoje passa na praia, mas vocês já perceberam que o jovem hoje gosta de andar muito elegante? Eles usam um casacão com capuz assim, pleno sol, meio-dia, estão lá, não sei como é que aguentam. Então essa cada vez mais distante da convivência com o outro também leva à ansiedade. Outro detalhe, muitas vezes o ansioso acorda bem e vai dormir muito mal, ou vai dormir mal e acorda bem. Ora quer uma coisa, ora quer outra, não sabe o que quer. Esse mesmo jovem, por coincidência, que me pediu para sair mais cedo, em uma semana de diferença de um atendimento para o outro, de uma sessão para outra, ele me trouxe 8 cursos que ele queria fazer de vestibular. 8! Olha só. Quanta ansiedade. E começa a não se encontrar. Está tão preocupado com o que é exterior. Se você perguntar quem é você, ele vai dar o número da identidade. Porque ele não sabe. O ansioso, muitas vezes, não sabe dizer quem ele é. Porque ele está tão preocupado com o que ainda não existe, e está tão preocupado com o exterior, que esquece e se afasta deste interior.
necessidade de preencher os minutos, evitando-os a si mesmo. Hoje, se você vai a um encontro e a pessoa demora a chegar, a primeira coisa que faz é puxar o celular e fica lá, matando o tempo. Para quem faz uso do cigarro, acende logo o cigarro. Quando não tem o celular descarregou, principalmente a mulher, o celular descarregou, não tem cigarro, não tem nada a fazer, fica puxando o cabelo. Já perceberam isso? É uma fuga de si mesmo. Começa a se afastar de si mesmo. E aí complica. Nós estamos numa época da competição, estamos competindo cada vez mais e cada vez mais para ter. Isso traz a instabilidade econômica, o medo do que virá. Aí todo mundo... E outro detalhe, já perceberam que o ansioso e o estressado costuma botar culpa nas pessoas? Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é da presidenta. Até que a da presidenta mas dos outros não. Mas ele começa a transferir a culpa. Então o ansioso tem muito isso, ele não consegue se encontrar, então ele não percebe quando ele está errado, quando ele está desequilibrado. Porque ele não está no presente. Eu posso roubar quanto tempo ainda? Eu tenho 15... Beleza, vamos lá. Então vamos falar de alguns sintomas. Quem já teve aqui algum transtorno de ansiedade? Por favor. Poxa. Interessante. Quando eu perguntei se tinha algum ansioso, poucas mãos se levantaram. Quando eu pergunto quem teve um transtorno de ansiedade, teve gente até que levantou as duas. Assim. Bom. Existe um sentimento de incompetência. É você não conseguir sair daquela situação. Está muito difícil, é muito difícil mesmo. Veja, eu estou brincando, mas o assunto é sério. É muito difícil sair de um transtorno de ansiedade, de uma ansiedade patológica. Não é nada fácil, não. Para isso, a pessoa tem que recorrer à ajuda de profissionais. Dependendo do grau que você se encontra, você precisa de uma psicoterapia, você precisa de uma terapia medicamentosa, então precisa ir a um psiquiatra. Eu vejo pessoas procurando um neurologista, procurando um clínico. Eu entendo que cada macaco no seu galho. Quem deve trabalhar essas questões psíquicas é o psiquiatra, não o neurologista, não um clínico. Tem pessoas que procuram até o farmacêutico, até pior, o vendedor da farmácia. Então, é importante ter consciência que nós não podemos enfrentar uma coisa que não conhecemos, não sabemos como lidar. Preciso de ajuda profissional. E quando você chega para uma pessoa que você vê, olha, fulaninho está ansioso. Fulaninho, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Eu não sou doido. Olha, ser doido, tratar com psicólogo, porque doido é um nome pejorativo para a classificação de uma patologia. Mas imagine um esquizofrênico em surto esquizofrênico porque não vai para um psiquiatra e vai tratar com um psicólogo. Não dá, não tem chance. Não dá. Então, a gente tem que começar a desmistificar essas coisas. A psicologia não está para identificar quem é ou quem não tem problema. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com diagnóstico. Muitas pessoas vêm a mim, eu quero saber qual é o meu diagnóstico. Para que você quer saber? Vai botar um crachá e sair por aí mostrando a todo mundo? E voltando ao jovem, o jovem gosta muito de um diagnóstico para se favorecer dele. Vocês já ouviram falar do TDAH? Né? Transtorno... Já ouviram falar do TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muito comum hoje. Nas escolas, assim... As escolas mandam muito para mim, pessoal com TDAH. Quando a gente começa a anamnese, eu começo a compreender um pouco aquele que está ali em referência, não tem. E muitas vezes tomando medicamento desnecessário.
Porque existem os sintomas. O que é um diagnóstico? É o agrupamento de sintomas. Precisa de um nome para iniciar, para ter uma diretriz, para ter um tratamento. Então imagina uma coisa. O jovem hoje em dia vai dormir 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, para acordar às 6 para ter aula. Então dorme muito pouco. Ele precisa de no mínimo 8 horas de sono com qualidade. Não adianta ir para a cama cedo com o celular, porque não vai. A luz que sai da telinha do celular ou do computador vai retardar a melatonina. Então ele não vai dormir tão cedo. Mas o jovem vai dormir 2 horas da manhã, acorda às 6 para ir para a escola. O primeiro ciclo de aprendizagem ele perde, porque não consegue prestar atenção à aula, não consegue entender nada, não consegue captar nada. Aí chega em casa à tarde, que deveria ser o segundo ciclo de aprendizagem, que é o estudar. Ele não tem o que estudar, porque não aprendeu nada, não prestou atenção, nem copiou, não tem o que estudar. Então ele vai dormir. Então ele dorme a tarde toda. Chega à noite, não estou com sono. Então passa a noite até 2, 3 horas da manhã para voltar a dormir. E isso vira um ciclo. Ele fragmenta o ciclo, esses estágios da aprendizagem. Aí esse garoto ou essa garota começa a ficar em sala de aula, inquieto. Não está prestando atenção, não está entendendo, fica inquieto. Irritado. Começa a conversar com um, atrapalha a aula. Enfrenta o professor, desrespeita. Ou dorme. Não retém nada na memória. São os sintomas do TDAH. Então quando chega lá, a primeira coisa que eu quero saber, como é que é a sua noite de sono, que hora você dorme, como é que é a sua rotina. Porque muitos deixaram de ter o TDAH porque voltaram a dormir. Então essa análise, e deixa muito ansioso. Porque como ele fica sentindo-se incompetente e inseguro, é claro que tudo vai ser hostil. Tudo vai trazer o medo, vai ser estressante, vai ser fator estressante. E ele vai sempre estar preocupado com o amanhã. E a prova, como vai ser? Eu não entendo nada, não sei de nada. Porque ele começa a se preocupar com a prova quando chega depois de outubro. Até outubro ele nunca se preocupa com a prova não, mas outubro ele começa a se preocupar, porque tem a prova e vai repetir de ano, se não passar. Então todos esses sintomas da insônia, da fadiga, a sensação do vazio no estômago ou do embrulho no estômago, o aperto no peito, taquicardia, sudorese, dispneia, as náuseas, dor de cabeça, a vontade de evacuar, tudo isso são sinais que a ansiedade pode lhe brindar. Então, o ansioso na turbulência comportamental, eles são exigentes e preconceituosos, muitas vezes com outros ansiosos. São agressivos e violentos, desejam impor a vontade dele contra a ordem estabelecida. Isso é muito comum. Torna-se agressivo, torna-se impaciente, começa a trabalhar aquele lado egóico. Só ele tem razão. Mas só ele tem razão não por segurança, por defesa. Porque se ele coloca essa máscara, ele acha que está protegido. Quando eles são atraídos sexualmente, eles se tornam passionais. Eles acham que a paixão que ele vai sentir, porque nós sabemos que paixão é desejo, está ligado ao fator carnal, carne, físico. Eles acham que aquela paixão é amor. E exige do outro ou da outra que prove esse amor. Prove que me ama. Faça aquilo que eu quero. Não faça isso que eu não gosto. Então ele começa a determinar, a exigir, a querer colocar a pessoa nas diretrizes que ele acha que é conveniente. É claro que não vai dar certo. Chega uma hora que cansa. As máscaras caem. Se estressa com facilidade. Claro, não é autoconfiante e vai se estressar. E esse estresse vai mexer com todo o organismo. Perde essa harmonia interna. O ansioso, de tanto errar, e de tanto se estressar, e de tanto ter essa descarga de adrenalina, de passar mal, ele se sente tão impotente que entra numa grande apatia. E essa apatia, e essa
esse caminho por onde ele perde essa energia de vida leva possivelmente a uma depressão ou a um quadro bipolar. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: olha, doutor, eu sou bipolar, porque de manhã eu estou bem, à tarde eu estou mal. Eu digo: não, isso não é bipolaridade, não. Bipolaridade nem queiram, nem se classifique como bipolar, pelo amor de Deus. Se soubessem o quanto é violenta esta patologia, nem brincariam com ela. Desfilam em nossa comunidade, isso nos diz Joana de Ângeles, nossa comunidade social, inúmeros indivíduos ansiosos que negam ao reconhecimento do próprio distúrbio. Eu não sou ansioso. Interessante. Eu fui fazer uma entrevista inicial com pais, pai e uma mãe, de um garoto que ele, pelo relato dos pais, ele tem uma ansiedade exacerbada e chega a ser muito agressivo dentro de casa, impaciente. E o pai, conversando comigo, assim como você está, balançando o pezinho. E balançava o pezinho. Pode balançar. Balançava o pezinho e conversando comigo. No final ele disse: eu não sei a quem ele puxou, porque eu não sou ansioso. Eu digo: me engana que eu gosto. E tem o pezinho que não parou. O pezinho ali, ó, o tempo todo, mostrando essa ansiedade. Muitas vezes é o momento. Ele estava falando do filho, trazendo realmente um problema. Mas não era só o pé, e não era só assim como o seu não, viu? Eu quase não vi a cor do tênis dele. Eu não sei como ele não segue ali. Eu acho que o tornozelo dele deve ser inchado já, calejado ali, porque... Então o corpo expressa, o corpo mostra o que somos. Muitas vezes as pessoas chegam para mim falando: olha, eu não sou isso, sou aquilo outro. Tá, eu faço a leitura do corpo também. E começa a trabalhar sem que a pessoa perceba, porque se ela não quer admitir, e se eu entro e choco, ele rompe com a terapia. Ele não vai se melhorar. Então eu vou na maciota, vou trabalhando e chego até lá, até ele admitir: realmente sou. Eu digo: ótimo, agora vamos trabalhar. Aí o que é o ansioso? Muitas vezes, que não admite que é ansioso, ele entra numa fuga, uma fuga psicológica. Ou através do cigarro, ou através da bebida, ou através das drogas, ou através do sexo desvarado, sem limites, inconsequentes. Começa a usar bengalas psicológicas. Se a gente analisar, também é uma bengala psicológica. Não é? Ainda bem que, olha, raspei o cabelo aqui para não... Mas eu tenho. Eu quando era criança, meu cabelo era grande, eu ficava enrolando o dedo no cabelo. Até dormir. E a gente começa a entrar na terapia para ansiedade. Segundo Joana, o self, que é esse lado nosso do espírito, né? O lado que transcende, não o corpo, o self, ao largo das suas vivências acumuladas, ele exterioriza nas inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, mediante a catarse pelo sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. Muitas vezes a ansiedade daquele que não lembra, que não tem, ele aparentemente não tem motivo para ser ansioso, mas é ansioso. São essas culpas, são essas irregularidades que precisam ser liberadas pelo espírito e vem, lógico, afetando o corpo, vem através do corpo para ser liberada. Mas ele precisa desse sofrimento para se encontrar. Muitas vezes, nós só nos damos conta que precisamos parar quando a doença vem, chega e diz: ó, para. Porque senão você estava lá, elétrico, continuava. E o próprio corpo sinaliza e você não percebe. Aí chega uma hora que vem a doença e ó, derruba. E você está lá: poxa, parei, tive que parar, fui obrigado a parar. É quando você percebe que você está super acelerado, que você não está dando tempo para você, não está se encontrando. Quando a gente foca muito um alvo, você perde o que está entre você e o alvo. Eu fui inventar de assistir um filme que era O Atirador de Elite. Eu não aconselho ninguém a assistir, não. Mas teve uma passagem do filme que ele estava treinando tiro e tinha um alvo, e o instrutor dele dizia: mire no alvo, só existe você e o alvo. Ele dizia: não, existe todo o ambiente. Ele disse: não, só existe você e o alvo. Aí ele tirou a mira e acertou numa cobra que estava entre ele e o alvo.
Quando nós miramos muito numa coisa, esquecemos quem passa na frente. Precisamos mirar, precisamos planejar. E o planejamento, ele tem que seguir graus, ele tem que seguir patamares, para que eu possa não sair do presente. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Primeiro, aceitar que está acontecendo algo de estranho. Depois, entender o que está acontecendo. O que está desencadeando? Quais são os gatilhos que me deixam assim? Eu preciso entender. E isso é um exercício para o autoconhecimento. Trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo. De modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Se eu sou otimista, eu vou sempre justificar algo em que eu vou me equilibrar para enfrentar. Sem o otimismo, eu não consigo. Claro, sem o otimismo, diante das pressões que eu vou enfrentar, me tornarei pessimista. E não vou galgar aquilo que eu preciso para superar aquele problema. Então, ser o otimista. Refletir sobre aquilo que está acontecendo. Por quê? Não, a gente deve trocar. Muita gente diz, meu Deus, por quê? Por que logo eu adoeci? Por que essa doença veio para mim? A gente precisa entender o que aquela doença quer te mostrar. O que você precisa mudar. Então é perguntar, para que essa doença veio? Qual é o recado que ela quer me passar? Por que eu sou ansioso? O que me leva à ansiedade? O que eu preciso aprender com isso? É uma visão otimista. Precisamos pôr em prática. E o estresse? Aqui tinha mais estressados do que ansiosos, não foi isso? Bom, o estresse vem da física. E é bem interessante, né? Como a ansiedade do grego, a definição é bem próxima daquilo que sentimos, o estresse também. Imagina o grau de deformidade que qualquer estrutura sofre por pressão. É chamado de estresse na física. Tem algum físico aqui? Não? É chamado de estresse. É como nos sentimos quando estamos sob estresse, pressionados. A pressão pode vir de fora, mas ela é alimentada por dentro, por nós mesmos. Então o estresse, ele tem essa característica de fazer você se sentir pressionado. Existem 3 fases. A fase de alarme, que é aquela quando bate o surto do estresse, né? E o organismo padece, que você sente o medo, que você sente angústia, sente tudo, e você está estressado. E depois tem uma segunda fase, que é uma fase que você se adapta àquilo. E essa adaptação, ela faz com que você não saia daquela fase aguda, mas que você sinta no corpo dores musculares, cansaço, moleza, dor de cabeça, dor de estômago. Se sente deprimido. E quando você não começa a trabalhar esse estresse, isso volta à fase aguda de novo. Então você começa a sentir tudo de novo. E aí começa a não sentir mais ânimo para enfrentar aquelas coisas. Começa a padecer. O ego, segundo a Joana de Ângeles, estabelece os parâmetros e assoberba-se de ilusões e de posses mentirosas que a realidade se incumbe de desfazer. Nós criamos. Quando aquele cara que você diz, olha, eu não sou ansioso, eu não sou estressado, ele está se iludindo. Ele está criando padrões e transferindo para os outros a culpa dele estar reagindo daquela forma. Mas o negócio é tão brilhante que a própria vida mostra a ele que ele está errado. Agora, compete a ele ter a humildade de aceitar e trabalhar ou ir levando com a barriga até onde dá. É claro que a ansiedade pode desencadear N patologias que podem estar pré-definidas a acontecerem ou não. Eu acho que meu tempo está esgotando. Vou pular alguns slides aqui, que querendo ou não eu já toquei nesse assunto. E vamos lá. A fé no futuro, que é diferente do ansioso. O ansioso, ele não tem fé no futuro. Ele deseja o futuro acontecendo agora. Quer seja no medo ou naquilo que ele vai ganhar, mas ele deseja agora.
nós teremos que ter a fé no futuro. E essa fé, ela não pode estar associada a um conformismo. Não dá nada a dar certo mesmo, então eu tenho fé que o futuro vai ser melhor, mas se não der nada certo, está tudo bem também. Está errado. Está errado. Nós não podemos baixar a crista. Precisamos estar nos melhorando, superando-nos a cada dia. Trabalho. O trabalho que dignifica o ser, o espírito. Muitas vezes as pessoas estão passando por crises de ansiedade ou depressões. E eu indico o trabalho. Olha, vá trabalhar, faça um trabalho. Mas eu estou procurando emprego, mas não aparece. Não, mas eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho. Vá trabalhar até o emprego aparecer. O que é trabalhar? É você se doar a alguém ou a algo. Mas eu não tenho, eu não sei o que fazer. Vá para frente da escola, pega um apitinho e fique... Quando o sinal fechar, você pare os carros para as crianças passarem, você está trabalhando. Vai visitar os idosos no abrigo, você está trabalhando. Vai visitar as crianças no hospital, você está trabalhando. Vai ajudar na casa espírita, você está trabalhando. Sempre tem poeira, vá varrer o chão. Não é emprego, é trabalho. E esse trabalho, essa doação, vai fazer com que você crie enzimas positivas que vão favorecer a sua saúde. Você vai se sentir útil. Você vai se sentir dando algo de você. E você vai perceber, enquanto você está trabalhando, que existem pessoas que têm problemas muito piores que os seus, mas que não desanimam. E aquilo serve de lição. E começa a mudar isso dentro de você. Então vá trabalhar. Eu estou com depressão. Vá trabalhar. Mas eu não tenho ânimo. Force esse ânimo. Na hora que você começar a fazer esse tipo de trabalho, esse ânimo vem automaticamente. Você vai ver alguém sorrindo para você de felicidade, na expectativa de você voltar para favorecer aquele momento bom. Educar-se na compreensão dos deveres que abraça. Importante isso. Muita gente quer fazer trabalho de caridade, vem a uma casa espírita, pede para trabalhar na casa espírita, começa a trabalhar... é muito trabalho, Deus me livre, vai embora. Aí vai numa outra casa espírita, porque já não tem mais cara para chegar naquela primeira e pedir. Eu quero trabalhar aqui, qualquer coisa, tal. Olha, então você cuida aqui da parte do lanche, mas do lanche, Não, tá bom, então vá cuidar da limpeza ali do banheiro, pegar no banheiro todo mundo, sabe? Então existem trabalhadores que realmente não assumem esse compromisso. E complica, né? A vida deles é do centro também. Esforçar-se para viver com alegria. Joana diz o seguinte, que o segredo da felicidade é você entender que a vida é bela, que os acontecimentos da vida, eles te ensinam alguma coisa e algo de positivo vai acontecer. Então você tem que enxergar aquilo que muita gente acha que é negativo, positivo. E se acontece um grande problema, veja o que aquele problema está querendo lhe mostrar de bom. Sempre tem essa lição. Mas para você enxergar, você precisa estar atento e disposto a enxergar tal coisa. Ela diz também que você tem que entender que o sol que brilha, ele brilha dentro de você. Não está fora, está dentro de você. E você tem que fazer esse sol brilhar para os outros. E como você vai fazer isso? Você vai servir sem querer ser servido. Você vai amar sem precisar ser amado. E ela diz uma coisa interessante. O mal que me fazem não me faz mal. Porque o mal que me fazem, ele não me atinge. O que me faz mal de verdade é o mal que eu faço a outrem. Porque aí vai me tornar uma pessoa má. E esta lição a gente tem que captar. Eu tenho que amar e não esperar que ninguém venha me amar. Eu tenho que fazer as coisas sem esperar que me agradeçam. Se vão me atingir, ora, se uma pessoa me agride, ela está precisando de ajuda. Eu não preciso me rebelar e me revoltar e bater e agredir. Não, não preciso. Não é uma coisa fácil, porque ainda somos imperfeitos. Estamos nos preparando para entrar num período de transição. Preparando, nós. Mas ainda somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, vamos errar. Mas o importante não é que eu me torne alguém perfeito, que isso não vai acontecer aqui.
Perfeito não. O importante será o meu esforço naquilo que eu vou dedicar para me melhorar a cada instante. Aí sim, como diz Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que tem o esforço em se melhorar. Não é aquele que é perfeito. Porque nós não temos ninguém perfeito aqui. Muita gente se acha perfeito, claro, né? Acha que não precisa ter uma religião, acha que não precisa fazer uma caridade, acha que não precisa dar a vez a ninguém. Claro que não faz muito tempo, porque eu era jovem e não tenho muito tempo de vida. Mas eu fui educado em, se você subir num ônibus e tiver sentado alguém mais velho, interessante que a lição foi, alguém mais velho, não importava se fosse um jovem mais velho ou um idoso, era o mais velho, para mim era tudo mais velho, ceda ao lugar. E assim eu fazia, ou seja, eu nunca ia sentado, né? Dificilmente ia sentado. Quando eu ia sentado, sim. Quando vinha muita gente de escola, era mais novo, eu olhava e vai em pé. Era a minha vingança. Mas eu sempre ia em pé. Eu cedia os lugares. Aprendi que eu devo deixar o outro passar na minha frente. Por que eu preciso passar? Meu pai dizia, elevador abriu, e olha que era um elevador bem moderno, aquele que puxava a porta, né? Elevador abriu, espere quem está dentro sair. Não entre antes. Não tenha essa. O termo não era ansiedade, era nervosismo. Não seja nervoso. Deixe o outro sair. Então essas lições ficaram introjetadas e eu passo isso para minhas filhas. Ai de mim se eu jogasse um papelzinho de balinha no chão. Ele parava, pega aquilo ali e bota no bolso. Quando você encontrar uma lixeira, você joga. Era assim. Hoje não vemos isso, né? Raramente vemos. Alguém ceder o lugar para o outro, ceder a vez. Uma das coisas que eu encantava minhas namoradas. Uma por vez, viu, gente? Uma por vez. Era eu sair de carro, abrir a porta do carro para elas. Meu Deus! Você abriu a porta para mim? Eu disse, claro. Claro, para vocês os espíritos, mas eles, você não está vendo, para você. Abria a porta do carro, puxava a cadeira. E muitas vezes cheguei num restaurante, puxava a cadeira e ela sentava na outra. E eu ficava olhando para ela. Assim mesmo. E ela, você não vai sentar? Eu digo, vou. Aí sentava. Não se tocava. Pô, coitado, estava desacostumado. Os namorados anteriores não faziam isso. Né? Então, essa cordialidade, essa gentileza, nós precisamos trabalhar diariamente. E isso vai nos deixando mais leve. Bem mais leve. O peso da ansiedade nos deixa muito egóico, egocêntrico, pensando só na gente. Eu saio de casa, é uma rampa, então o porteiro abre, o portão, eu boto o bico do carro, o pessoal passando, eu só... Fechou o sinal, eu digo, opa, alguém vai ceder a vez, aí o cara para na minha frente. Aí lá vai, olha, eu demoro muito mais sair de casa do que chegar no consultório. O contrário também acontece, porque aí quando eu vou, eu cedo vez e fica todo mundo passando, e eu não acho minha brecha para passar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou brigar no trânsito, né? Eu vou competir, Fórmula 1, não, eu vou passar na sua frente. Não. Não vou me atrasar a ponto de perder nada. Porque se eu chegar atrasado, eu compenso depois. Então, relaxa. Tá? Vamos lá. Para a gente finalizar, Divaldo traz muito nas palestras dele, quando o assunto tocante é terapia, ele fala da terapia do espelho. A terapia do espelho serve para todo mundo. Quando eu trouxe, agora há pouco, a questão do você questionar o que essa doença quer me mostrar, você pode fazer olhando para o espelho. O que é essa doença? O que é que essa situação? O que esse problema quer me dizer? Olhem nos seus olhos. Como diz, os olhos são a janela do quê? Da alma, né? Olhem nos olhos. Perguntem a si mesmos. Pergunte ao inconsciente. Esse inconsciente, ele vai te responder. Através de um insight, de um pensamento, de um sonho, mas o inconsciente ele não vai deixar por menos, porque o inconsciente ele capta tudo. Tudo. Vocês nem imaginam o que ele capta. Só para a gente ilustrar aqui alguma coisa,
Todos vocês estão sentados, claro, alguns em pés, mas os que estão sentados, e até os que estão em pés, não estão percebendo o bumbum na cadeira nem os pés no chão. Depois que eu falo, passam a perceber. Não é verdade? Mas tudo isso está sendo registrado. O bumbum na cadeira está sendo registrado. Muitas vezes a gente se corta sem perceber, porque eu estou ligado em alguma coisa, passo a mão em algo, cortei, não vi. Depois é que eu olhando, pô, me cortei, onde é que foi? Não sei. A gente não percebe, nem sente a dor. Estamos concentrados em outra. Mas se a gente for voltar e for tentar fazer se a gente for fazer uma regressão, a gente vai saber exatamente onde se cortou e como se cortou, porque está registrado. O inconsciente não deixa passar nada. Então aquelas coisas assim de chupei uma balinha, olhei para um lado, olhei para o outro, não tem ninguém, jogo fora. Ninguém viu. O meu inconsciente registrou. Então nossos atos, nossas falhas, todos eles estão sendo registrados. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. A catarse vem à tona. Então, que lição a doença quer me dar? Só me acontece o que é melhor para meu crescimento. Nada que acontece com vocês é para destruir, é para você crescer. Agora depende de como você vai enxergar aquilo ali. Aprender a perdoar a si mesmo, primeiro, para aprender a perdoar o próximo. Eu preciso me perdoar. A coisa mais difícil do mundo é se perdoar. Muito difícil. Tanto é que, de vida para vida, nós trazemos as sequelas em forma de doença, de distúrbios, de conflitos, porque a gente não se perdoa. A idade é um estado emocional. Claro, nós conhecemos adolescentes que têm uma maturidade acima da idade cronológica. Como eu também conheço adolescentes de 40 anos. É muito comum. Então, a idade é esse estado emocional, é esse encontro consigo mesmo. As experiências, elas vêm para que você se descubra e não que elas passem na sua vida sem que você se perceba. E não devemos ter medo da doença. Nenhuma. Eu confesso, eu não tenho medo de doença alguma. Não tenho. Se eu adoecer, ou foi negligência minha, ou eu preciso passar por aquilo para aprender algo. Mas a gente não deve encarar a doença como algo fatalista. Nós somos eternos. O corpo é que a gente troca, né? Esse vai embora, lá na frente eu preciso de outro, e assim vem as reencarnações. Pois bem, era isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado.